Bom, vamos lá. Como foi? Eu já gostei, já começou com conectivo, né? Conectivo de tempo, né? Atualmente, a depressão é a principal causa de incapacidade no mundo. Eu não me lembro se estava no texto de apoio, mas isso é verdade, né? Contribuindo para a carga de doenças, ok. Ela é uma doença psicológica grave e aí esse tem não tem acento, tá? Porque é singular. Você está falando ela, tá? É singular, não é plural. Então esse tem não. Na verdade, o TEM não está concordando com os sintomas, está concordando com a doença, tá bom? Ou com ela, ou na verdade doença, um dos dois. Então, por isso que ele não tem acento. Ela tem como sintomas profunda tristeza, perda de interesse e ânimo, irritabilidade, entre outros. Ok. Isso já começou com a argumentação. Né? No Brasil, a predominância de depressão ao longo da vida é em torno de 15,5%. Isso acho que estava no texto de apoio também. Né? Um número alto que acredito mostrar como essa doença é difícil de curar totalmente. Ademais, conectivo de novo, que a prevalência da doença na vida dos homens é de 12 a 20% na das mulheres. Aqui ficou um pouquinho confuso, tá, Camille? Para ler. Eu estou até entendendo, mas faltou talvez explicar melhor aqui. Bom, o que mais? Vocês podem me interromper, tá? Na hora que se tiver alguma dúvida, podem liberar o microfone. O acontecimento de eventos exaustivos, ou seja, estresse, assim como a genética e bioquímica cerebral, são algumas das causas da depressão, que podem acontecer em qualquer idade, mas é mais comum na parte final dos 30 anos. Caso não tratada apropriadamente, esse problema pode levar ao suicídio. Com o propósito de tratar sobre essa doença, Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, relembrou que nunca se deve desprezar as pessoas deprimidas, pois essa vírgula depois do pois, eu acho que não entra, tá? Você podia ter tirado ela, colocado direto. Pois a depressão é o último estágio da dor humana. Contudo, gostei do conectivo, ainda existem, conectivo de dúvida, né? De conclusão, né? Ainda existem pessoas que não entendem a gravidade do problema e brincam com ele. Ok. Aí isso já entrou na intervenção. As escolas, para prevenir e combater esse problema no ambiente escolar, deveriam contratar um psicólogo para auxiliar os estudantes a se abrirem com seus problemas, dando dicas sobre como relaxar e não ser dominado pelo estresse. Outra solução seria conscientizá-los, falta um acentozinho no A, tá? Tem A nesse acento agudo no A, conscientizá-los, utilizando cartazes mostrando os sintomas dessa doença. A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo, porém, com o apoio das pessoas, podemos combatê-la, faltou o acento circunflexo no E, e ajudar quem necessita. De maneira geral, ela vai estar nesse padrão que você colocou aí, Camille. Ela está um pouquinho abaixo da redação passada sua, tá? Estou sendo bem franco, até porque é um tema fácil. Então, vamos analisar agora por partes, tá? Eu não sei se você chegou a fazer um mapa mental, é que você não estava no curso na época do mapa mental, né? Eu até vou voltar a falar sobre isso. Deixa eu retornar, ver se vocês estão aqui. Estão todos aqui, né? Então, vamos analisar agora essa... Deixa eu voltar. Vamos analisar essa redação assim, pela estrutura dela. Introdução, desenvolvimento, quero focar nisso agora com vocês, a questão da argumentação, enfim. Como um corretor, ele pega a tua redação, como ele avalia a tua nota. Então, de citações externas. Geralmente o corretor ele faz a mesma coisa que eu fiz. Tá? Ele lê a redação inteira de cabo a rabo primeiro, para ver o nível de cara o nível do aluno. Então, se ele percebe que já está no padrão alto, ele já está mais bem intencionado com a tua nota. E aquilo que eu falei para vocês, ele vai deixar até passar alguns erros bobos de ortografia, de acentuação, ele passa, né? Então, o padrão é esse, você lê primeiro ela inteira, alguns não fazem isso, tá? Pela questão do tempo, né? A remuneração deles que é baixa também, mas o correto é isso. Você lê, então, a primeira leitura que eu fiz direta, eu percebi uma redação de média para alta, tá? Você começou com conectivo, então você já entrou com o fato, eu não me recordo se estava lá. Essa palavra incapacidade, que eu não sei se ela está muito bem colocada se ela seria mais adequada, talvez, para isso, né? Mas também isso aí não vou tirar ponto por causa disso. Você continua, você fala da gravidade dela e já entra nos sintomas, né? Profunda tristeza, perda de interesse, ânimo, irritabilidade, entre outros. Tá? Se você preferiu optar já por isso. Então, tem várias maneiras de você colocar. Então, é até bom a gente falar sobre maneiras de iniciar uma redação. Essa é uma delas. Você entrou já mostrando, você sabe que até porque é um assunto relativamente tranquilo. Uma coisa que eu gostei, você não mostrou, por exemplo, desconhecimento
e também não entrou naquela questão de direitos humanos. Como que você atentaria contra os direitos humanos numa redação dessa? Se você fosse uma pessoa preconceituosa. E essa é uma redação que dá brecha para algumas pessoas escreverem isso, tá? Se você entrasse, por exemplo, que na linha de que a depressão é um problema apenas comportamental, eu já tive, o ano passado eu tive uma redação até que me assustou. Claro que eu conversei depois separadamente com a pessoa, né? Mas a aluna, ela fez a redação de cabo a rabo, colocando o seguinte, que depressão, vamos dizer assim, é falta de cuidado dos pais. O tema o tema não, né? O argumento da pessoa era isso, né? E é isso, por exemplo, ia tentar isso, além de mostrar um desconhecimento do tema, você vai perder muitos pontos, você pode até tirar um zero, tá? Por causa disso. Você vai perder muito no C2, você não falou sobre o que você deveria falar, e você mostrou um desconhecimento sobre a causa. Então, vocês precisam tomar cuidado com temas muito fáceis, porque também é fácil você dar uma opinião sua não embasada em pesquisa. E eu falei para vocês, redação é muito importante vocês darem opinião baseada em estudos que já se tem sobre isso. Então eu já gostei disso, que você já mostrou que você entende a amplitude da depressão. Até aí tá ok, tá? Foi uma introdução adequada, você não trouxe nenhum elemento de fora, você ainda não citou ninguém de fora, que no caso foi Augusto Cury, né? Aliás, sobre Augusto Cury, deixa eu dar até um conselho para vocês. O corretor não gosta muito de Augusto Cury, tá, gente? Eu sei que vocês gostam muito dele, é um autor famoso, conhecido, mas, assim, no nosso meio acadêmico, o Augusto Cury é conhecido como um cara, assim, que gosta de falar de tudo e não entende de nada, né? Ele escreve textos sobre uma série de situações e ele não se aprofunda em nada. Então, eu estou falando para vocês o que o meio nosso, a visão que o meio nosso tem dele, tá? Então, esse é um autor que eu tomaria cuidado. Ele tem frases, o que se critica nele, de maneira geral, é que tudo que ele faz é copiado, é plágio de alguém que já escreveu ou falou sobre aquilo, né? Então, por exemplo, até na parte comportamental dele, ele pega muita coisa que os autores da moda estão falando lá fora e adapta para cá, tá? Isso não é opinião pessoal minha, tá? É do meio meu. Então, esse é um autor que, por exemplo, eu tomaria cuidado, né, em relação a citar. Ele não é, claro que não tiraria pontos, tá? Mas só tome um pouquinho de cuidado com isso. Introdução, ok. Aí você começou no segundo parágrafo, que eu já entenderia que você já deveria começar com a tua argumentação. Então vamos lá, agora que é importante, tá? Aquilo que eu falei para vocês, a tese e a argumentação. Tese e argumentação. Isso tem que estar muito claro para quem está corrigindo a redação. Então, o que eu aconselho? Dá um ponto de vista, dê o seu ponto de vista e explique ele logo em seguida. É assim que a gente deve construir uma redação nota 800 para cima. Então, você começou com o seguinte argumento. No Brasil, a predominância da depressão ao longo da vida é em torno de 15,5%. Isso é uma estatística, né? Que acredito, aí já vem a tua opinião, mostrar como essa doença é difícil de curar totalmente. Ok. Ademais, que a prevalência da doença na vida dos homens é de 12% a 20% na das mulheres. Vamos ver se depois você se aprofunda nisso daqui, você entra com outra coisa, tá? Vamos ver como é que já o parágrafo seguinte. O acontecimento de eventos exaustivos, ou seja, estresse, assim como a genética e bioquímica cerebral, são algumas das causas da depressão. Você já entrou num outro argumento que começou a falar das causas, tá? Então aqui, Camille, seria mais interessante você ter fechado a tua argumentação daqui, tá? Do segundo parágrafo. Aqui você já entrou num outro. Aqui, por exemplo, você vai perder pontos no C3 e no C4. Mas vamos continuar. O acontecimento de eventos exaustivos, ou seja, estresse, assim como genética e bioquímica cerebral, são algumas das causas da depressão, que pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum na parte final dos 30 anos. Acho que isso também estava lá, né, no texto de apoio. Caso não tratado apropriadamente, esse problema pode levar ao suicídio. Aqui era importante você desenvolver um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver se você foi depois. Com o propósito de tratar essa doença, Augusto Cury, um psiquiatra brasileiro, relembrou que nunca se deve desprezar as pessoas deprimidas, pois a depressão é o último estágio da dor humana. Contudo, ainda existem pessoas que não entendem a gravidade do problema e brincam com ele. Adorei essa argumentação aqui, tá? Gostei muito. Mas, novamente, eu acho que você poderia ter focado um pouquinho mais nessa questão do suicídio, das pessoas ficarem atentas aos sinais, levar a sério, né? Pesquisar, conversar, dar apoio, mostrar solidariedade. Então, precisaria ter um argumento nessa linha aqui também. Aí você entrou já na intervenção direta. Então, vamos ver quais foram suas ideias. As escolas, para prevenir e combater esse problema no ambiente escolar, deveriam contratar um psicólogo. Então, vamos lá. Você já colocou como agente as escolas, né?
para auxiliar os estudantes a se abrirem com seus problemas, dando dicas sobre como relaxar e não ser dominado pelo estresse. Aqui, Camille, tem um probleminha, você está focando muito a questão da depressão ser ligada ao estresse, e não é só isso, né? Tem a depressão aquela genética, né, que só se resolve com medicação, de maneira química, né? E tem outros motivos também, né? Não é só a questão do estresse emocional, tem vários fatores que podem desencadeá-la. Você colocou as escolas como agentes, você está focando que as escolas têm que contratar um psicólogo. Deixa eu te dar agora uma coisa a título de informação. Já existe uma lei há muito tempo, toda escola acima de 1.000 alunos tem que ter um psicólogo, tá? Isso é lei, já está na lei. Eu não sei se na pública também, acho que também acho que vale para público e privado. Então já tem, escolas a partir de 1.000 alunos precisam ter psicólogo. A gente já teve, quando o IC tinha mais de 1.000 alunos, a gente tinha até já tivemos vários lá, né? Não fala que tem que ser em tempo integral, mas tem que ter essa parte de ter psicólogo é muito importante essa argumentação. Mas aqui, bom, vamos lá, você continuou. Aí você já foi na outra solução. Então, qual foi o problema dessa solução? A questão da viabilidade, como? Né? Então, você precisa falar, Camille, como que as escolas devem fazer isso? Quem deve forçar as escolas? O poder público. Você poderia citar, o governo federal poderia aprimorar a lei ou criar uma lei obrigando todas as escolas. Aí você poderia até ir um pouco mais além de ensino fundamental, a partir do ensino fundamental, a ter um psicólogo presente lá para conversar com os alunos, né? A ideia foi boa, mas estão faltando alguns elementos aqui, tá? Nessa sua ideia. A outra solução que você deu. Conscientizar usando cartaz, a solução clássica, né? Mostrando os sintomas dessa doença. Aí você fecha com a argumentação. A depressão é a principal causa de incapacidade no mundo, uma argumentação que você já tinha feito no início aqui, né? Você repetiu, tá? Aqui você perde pontos. Isso pode passar até despercebido para muitas pessoas. Eu sou chato, tá? Para mim não passa, tá? Então você repetiu praticamente a frase toda, né? Então você perderia pontos aqui. Porém, com o apoio das pessoas, podemos combatê-la e ajudar quem necessita, né? Tá. No final não foi de mediano para cima, foi interessante. A questão de conscientizar usando cartaz também está muito vago, tá? Você podia entrar em coisas um pouco mais assim amplas, por exemplo, as escolas criarem programas de trabalhos em grupo. Inclusive, a gente faz isso muito com o Funde 1, tá? Não sei se algum de vocês esteve no Funde 1. O ano passado mesmo eu vi pregado lá na escola lá, teve uma época de racismo, a professora Lucilene que fez isso. Depois ela fez sobre depressão, ela forçou as crianças a pesquisarem sobre o tema, tá? Essa é uma coisa legal também, tá? As escolas utilizarem o tema como trabalhos obrigatórios, né? Como pesquisa, até que valendo, não sei, né? Então tem muitas, além de que o cartaz ele é muito vago, o cartaz por si só, ele é pouco. Né? Precisa ser uma coisa, precisa ser assim, pensa na questão da amplitude, tá? Isso, envolvendo famílias, criar seminários, né? Palestras. A palestra, gente, é uma coisa que vocês podem usar em quase tudo como intervenção, tá? A questão das palestras. Estou falando demais, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no meio. Até aqui tá tranquilo, né? Pode falar, Iago. Deixa eu ver antes de... sim, viu? Depois eu vou nela lá então. A Ana tinha perguntado, podemos falar sobre Freud e psicanálise? Claro que pode, Ana. Claro, ainda mais se você colocar alguma contextualização interessante, né? Freud é o pai da psicanálise, né? Então, claro que pode. Freud sim é clássico. Freud é um cara acima de qualquer, né? Ele tem as briguinhas. A questão do Freud é diferente. Dentre os psicólogos, né, até psiquiatras, você tem as linhas, né? Tem a linha freudiana, tem a linha do Lacan. Tem quem foi aquele outro que também começou com ele depois, me fugiu o nome agora, é um que estudou até com Freud, lá depois acabou seguindo uma linha diferente dele, né? Mas ele é referência, tá? O Augusto Cury, o que se critica nele é a questão do plágio, tá? O Freud não, o Freud teve ideias, né? Ideias bem interessantes. Eu não olhei ainda, tá, Iago? Daqui a pouco eu olho. Se você puder mandar agora enquanto isso, pode ir mandando. Vamos voltar então. Isso, o Jung, exatamente, tá? Exatamente, o Carl Jung. Eles estudaram juntos, tá? Teve uma época da vida, na idade de vocês, eu gostava muito de coisas esotéricas, né? E eu estudei muito tarô. Eu fazia até leituras de tarô. A gente, quando é adolescente, faz aquela bobagem, né?
E aí eu estudei muito Jung. O Jung tem uma influência muito grande na questão do tarô. Na verdade, o tarô, apesar de eu hoje não acreditar mais nele, ele serve muito como análise psicológica, né? Eu não sei se algum de vocês se interessa ou já viu falar sobre isso, né? Então, eu estudei durante uma boa parte da minha adolescência, acho que até próximo dos 20 anos, né? Só que eu tinha na linha de acreditar na parte de adivinhação. Hoje, evidentemente, eu estou totalmente. O meu era o tarô dos ciganos, o que eu usava, né? Mas na questão de interpretação das cartas, ele é bem interessante. Você consegue ver muita coisa tua nas definições que existem, né? Tem umas coisas legais, de aquela questão da linha circular, de você estar numa. Tem algumas. Eu vou dar algumas aulas para vocês sobre algumas teorias, algumas linhas que vocês podem usar, tá, em redação. Eu vou até antecipar uma, por exemplo. Tem um economista chamado Schumpeter, o nome dele parece um palavrão, né? Alemão, claro, né? E ele criou uma teoria chamada teoria das ondas. É uma teoria que você pode aplicar com tudo. Se algum de vocês resolver fazer economia na faculdade, certamente vocês vão estudar Schumpeter, né? Eu estudei bastante. Eu fiz administração, também estudei, né, na minha época lá de PUC. E o que essa teoria das ondas fala? É aquela questão de que toda a economia, o mundo todo, ele entra na parte comportamental, gira naquilo de que em picos. Então, você está, por exemplo, num momento bom agora, economicamente, mas vai acontecer momento de baixa. E aí toda a vida gira em você se preparar para o momento seguinte. Então, quando você está na baixa, você se preparar para a coisa voltar. E ele bate muito na tecla de que tudo que faz isso mover é a inovação, em tudo, né? Então ele entra até na parte comportamental, de que você precisa mudar seus hábitos, né? E na parte em especial da economia, né? Surgiu uma coisa nova, se você conseguiu pegar onda, né? E na frente você sai, depois a concorrência iguala, mas se alguns de vocês tiverem interesse depois em pesquisar, o Schumpeter é um cara, a teoria das ondas, ela pode ser usada em uma série de temas, centenas de temas, tá? Então eu vou passar essas coisinhas que vocês colocando numa redação de Enem vão mostrar um conhecimento interessante. Aí quando vocês verem na faculdade, vocês vão lembrar de mim depois também. Então deixa eu voltar aqui na redação da Camille para fazer o fechamento. Então, Camille, vamos lá. Como C1, você teve pouquinhos erros, tá? Foram erros mais de acentuação. A tua linguagem está tranquila, não teve nenhuma palavra muito, né, que saiu também nem para cima nem para baixo, né? Você não usou linguagem informal, teve algumas repetições, eu te daria como C1 160 até, tá? Você entrou na questão de citar também os textos de apoio, mas como eu falei, faltou um pouco mais de argumentação, mas não é esse critério. No C2, que é você escrever sobre o assunto, você não saiu do assunto em nenhum momento, embora tenha faltado você se aprofundar um pouco mais em alguns temas, né? No C2 também eu te daria uns 160, são os critérios onde você tem uma nota mais alta, tá? Agora no C3, vocês percebeu, vocês todos, na verdade, né? O C1 e o C2 de vocês dificilmente mudam. Porque o C1 está ligado à maneira como você escreve. Então, se você já escreve de uma maneira legal, com poucos erros, você vai ter sempre um C1, né? Naquele padrão de 120, no mínimo 120 a 200. Agora, se você... E aí não é culpa de nenhum de vocês, tá? Se você teve, por exemplo, um problema de educação desde o Fundamental 1, porque isso aí, essa questão de vocabulário, a gente vai só, né? Às vezes tem uma educação de baixa qualidade, o professor de vocês não incentivou vocês a leitura no início, né? Então, se você tem essa dificuldade, é normal, você vai sofrer muito para melhorar a sua nota aqui também. Então, você vai ter talvez uma nota até 120, 80, né? E você precisa se esforçar bastante para melhorar isso aqui. O outro Iago que eu citei para vocês, ele conseguiu fazer isso, tá? Ao longo de um ano, que é muito difícil. É muito difícil você melhorar o C1. Porque o C1 está muito ligado à maneira como você escreve no seu dia a dia. Então, o C1 e o C2, uma redação tua de Enem, dificilmente vai mudar. Vocês podem perceber depois, começa a mensurar as notas que eu dou para cada um de vocês, não vai sair muito daquele padrão, por causa disso, tá? Que está ligado mais ao passado nosso, tá? Agora no C3 e no C4, que entra a questão da argumentação, da conexão entre as ideias, de trazer elementos de fora também. Aqui que eu acho que nessa redação, Camille, você foi mais fraca. Por quê? Você não entrou na linha que é importante. Colocar a tua ideia e explicar a ideia, argumentar. Você colocou algumas ideias e não desenvolveu quase nenhuma delas, tá? O que, novamente, Camille, como eu falei, né, tá? Você é uma aluna ainda está no Fundamental 1. Assim, você já está num padrão absurdo para a série que você está. Eu tenho certeza, já falei isso para você, você vai chegar no terceiro ano do ensino médio num padrão de 900 para cima com chance de tirar nota 1000. Tenho certeza disso. Então, não leve muito assim, não fique com raiva de mim quando eu pego, porque eu tive um professor que falava isso para mim, né?
Eu pego no pé de quem merece. A gente não pega no pé de aluno ruim. Isso é uma coisa importante e é verdade isso, né? Também. Então, se a gente pega, quando eu pego no pé, é porque eu vejo muito potencial, aliás, em todos vocês. É a primeira turma que eu tenho onde todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Isso é ótimo, tá? Não tem nenhum de vocês que está muito abaixo, nenhum de vocês também que já está no padrão de 900 para cima, tá? Todos vocês estão naquele limiar dos 600, 800, tá? 850, e nós temos tempo de sobra para chegar. Então, Camille, aqui no C3 e no C4 você vai perder ponto, tá? A citação do Augusto eu considero, mas assim, eu te daria um 120, tá? Eu achei que faltou você argumentar melhor aqui, nos dois, tá? Em cada um. Eu vou estar escrevendo aqui. Peraí. Então, o C1, como eu falei, é o critério 1, 160, C2 também, C3 já 120, já cai um pouco, C4 também 120, e no C5, na intervenção, você seguiu o padrão, que foi dar duas ideias, mas faltou você mostrar a viabilidade, isso daí, e a forma. Faltaram alguns agentes aí, eu daria, assim, também um 120, tá? Isso daí, talvez um corredor mais rígido te desse 80, mas eu acho que 120 é uma nota bem justa, bem adequada. Talvez um 140 também, tá? Dependendo do corretor, mas eu acho mais justo. Então, 360... deixa eu ver, 460, 520, 500... Deixa eu ver. Somem aí para mim, gente. Deu 600 ou não? 600, peraí, 320 mais 300. Não, deu mais, 700 quase, né? Eu de matemática sou péssimo aqui. Deixa eu fazer aqui junto com vocês aqui, dá um minutinho só. Se alguém já fez. 160 vezes 2. Opa. 300, peraí. Mais. Isso mesmo. Então ficou 680, tá? No padrão que você colocou, né? 600, 700, tá? É uma redação de Enem acima da média, como eu falei para vocês. A média, eu já até falei, o ano passado cresceu bastante, porque a redação foi fácil. Então, esse ano vai ser a mesma situação. Esse ano vai ter um diferencial para vocês em janeiro. Vocês têm que ficar atentos, que eu já estou percebendo. A questão da vacina da Covid, se ela já tiver sido aplicada ou não. Isso vai fazer uma diferença enorme no Enem de vocês, tá? Por quê? Vamos supor que a gente chegue, deixa eu voltar até lá no... Isso. Vamos supor que a gente... Não, você sabe argumentar sim, Camille. A outra redação toda você argumentou bem. E é fácil, a argumentação também tem modelos matemáticos para fazer isso, a gente vai trabalhar, vai desenvolver bastante isso. Tá? A gente vai voltar no mapa mental. Mas em relação ao Enem, para quem for fazer esse ano, até eu me inscrevi, eu falei para vocês, né? Se chegar em janeiro, quando acontecer, e a vacina não tiver sido aplicada ainda, não tiver uma situação de as pessoas se sentirem seguras, vocês podem ter certeza que a evasão, lá no Enem, muita gente vai faltar. Eu estimo até que passe de 40%, pode ser recorde, o que para vocês é bom. Então, quem, por exemplo, iria como treineiro, talvez não vá mais. As instituições de ensino, as que estão... A Cesgana Rio, que está organizando o Enem para o Brasil todo, ela está tendo muita dificuldade para isso. Elas estão tentando alocar o dobro de salas pela questão do distanciamento, né, para lá, porque até agora a gente não sabe, né, como é que vai ser. Por exemplo, se a vacina já tivesse sido aplicada, se até lá, eu acho muito justo o calendário, mas vamos supor que aconteça, né, já não tenha mais problema de distanciamento, ok, né, o Enem vai ser tranquilo, mas se continuar como está agora, vai ter uma evasão muito grande, tá? Muita gente vai faltar, e o que para vocês é bom. A concorrência vai diminuir para vocês no terceiro ano. Eu mesmo, por exemplo, dependendo, tá, de como for, eu não vou fazer. Eu iria fazer como treineiro. Se for agora, eu não vou, né? Sou grupo de risco também. Então, e por mais seguro que seja, a gente sabe, né, como são essas situações, ainda mais dependendo do lugar que eles mandam a gente, né, do Enem. Então, isso vai ser um fator muito importante para vocês quando forem fazer o Enem, tá? Então, Camille, foi isso. A tua nota foi 680, por esses motivos. Acho que a da redação passada foi até um pouquinho melhor, mas é normal. Daí, em algumas aulas eu vou forçar vocês a escrever até aqui, aí vocês vão ver que vai cair mesmo. É muito diferente, acho que eu já falei para vocês isso.
vocês fazerem uma redação aí na casa de vocês, tranquilo, sem pressão nenhuma, ouvindo uma música de fundo, né, ou até roubando um pouquinho, entrando na internet fazendo uma pesquisa, do que fazendo uma redação pressionada pelo professor ou pressionada pelo Enem. Cai o desempenho de todo mundo. Por isso, assim, não estranhem se cair, não vai cair muito, eu garanto para vocês. A média de redações que vocês tiverem aqui no curso, ela só vai cair muito no Enem se surgir alguma situação externa, né? Alguma coisa que te assustou, você deixar a redação para o final e ficar muito chateado porque você foi mal, você pode entender que foi mal na parte anterior, o psicológico influencia bastante, tá? E a ideia é deixar vocês blindados contra isso. Por isso que eu aconselho a começar pela redação. A mente de vocês está fresca ainda, as ideias estão lá, pelo menos colocar as ideias, fazer um mapa mental já de cara, colocar o básico lá, aí depois você volta para a tua prova normal, né? E depois, enfim, né? Mas mesmo assim, Camille, não tem. Então, você já está, na verdade, até acostumando com o Enem, né? O Enem, eu falei para o pessoal, o tempo que vocês têm para uma redação de Enem é de 1 hora a 1 hora e meia. Não demorem menos que 1 hora para uma redação de Enem, porque se você demorar menos que 1 hora, você vai deixar. Certamente você pode perder pontos por não ter argumentado melhor, desenvolvido um raciocínio melhor. E se você passar de 1 hora e meia, você vai atrapalhar o resto da prova. Isso já é pesquisa, é estatística. Tá? Então, uma redação, essa janela é importante vocês saberem. Enem, sempre entre 1 hora e 1 hora e meia. Não menos que 1 hora, não mais que 1 hora e meia. Porque senão atrapalha o restante da prova de vocês. Deixa eu ver os outros lá, tá? Então, tranquilo, né? Vamos ver quem mais me mandou. Tá vendo? Só numa redação aqui já foi quase a aula toda. Por isso que eu gosto de fazer esse exercício com vocês também, tá? Para corrigir. Deixa eu ver o próximo. Depois eu mando para vocês também isso aqui. Deixa eu só retornar na plataforma. Depois da Camille... Iago, você mandou agora? Mandou, né? Deixa eu já olhar aqui. Tá aqui. Você mandou em foto, né, JPEG? Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Vamos lá. Foto tem um lado bom que eu gosto, que eu posso ver a letra de vocês. Que essa questão da letra, e como eu falo por causa própria, né, que a minha é muito ruim, também é importante no Enem. Tá? Eu sei que pra gente é muito mais fácil teclar, mas exercitem também a questão do handwriting, né, escrever manualmente, pela questão, a letra no último Enem, ele foi, acho que o 6º ou 7º maior critério de nota 0. O cara não vai, se a tua letra for ruim, for um pouco legível, ele não vai se esforçar para entender o corretor, ele vai te dar 0 de cara. Então, às vezes você faz uma redação excepcional, tua letra não tá interessante, né, e você vai perder pontos por isso. Tá? Letra cursiva também em Enem, tomem cuidado com isso, você tem que diferenciar maiúsculo de minúsculo sempre, tá? Mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Deixa eu ver a tua aqui. Essa aqui, né, de racismo estrutural. Deixa eu ver se as duas... Você mandou duas para mim. Deixa eu ver se você mandou de depressão também. Racismo estrutural. Estou vendo que são 2 fotos. Ah, não. Eu vou começar pela depressão, tá? Que foi da aula aqui. Já estou com ela aqui. Deixa eu mudar aqui. Tá, essa aqui da depressão não, né? Que você mandou agora. Foi essa aqui por último, né? Eu vou trabalhar com ela então, tá? Deixa eu só dar um zoom pela idade. Opa. Mas vai ficar facilita até para vocês, né? Então, se começou assim. A depressão é um transtorno... aqui eu já não entendi, tá? Mas tá caracterizado... Mental. Oi? Mental? Mental, É um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente, né? E pela perda do interesse em atividades que normalmente são prazerosos, ok? Acompanhadas da incapacidade de realizar atividades diárias, gostei, já está indo até além na intervenção, durante pelo menos 2 semanas. Essa definição ela é clínica porque eu desconhecia isso, essa questão das 2 semanas. Você achou? Interessante, eu mesmo não sabia disso, interessante isso. Nos últimos anos, essa doença tem crescido, o tem está correto aqui, né? Singular, tem crescido entre os jovens brasileiros, o que pode ser explicado, em parte,
pelo bullying sofrido no ambiente escolar. Muito boa essa argumentação tua aqui, tá? E pela pressão social. Tá? Já gostei bastante da tua introdução. Sendo assim, de acordo com a Universidade de São Paulo, USP, 29% dos adolescentes de escolas públicas e privadas da capital paulista já sofreram com bullying e 13% com violências. Aqui talvez ficaria melhor um ponto ou um ponto e vírgula, tá? Um ponto fica melhor. Isso mostra o despreparo de várias instituições de ensino públicas e também privadas. Aqui ficaria melhor um ponto também. Tal incapacidade ocorre somente no território paulistano, não ocorre somente, né? Não ocorre somente no território paulistano, e sim em todo o país, o que influencia no aumento das patologias psicológicas como a depressão e também a ansiedade. Até aqui está ótimo. Deixa eu subir um pouquinho aqui a redação. Em primeira instância, é inegável que a má gestão governamental esteja entre as causas centrais do problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com maior supremacia, não sei se ficaria legal essa palavra supremacia aqui, mas de depressão na América Latina, e o segundo em todo o continente americano. Aí caberia uma vírgula aqui, né? Somente atrás dos Estados Unidos. Aqui é melhor um ponto, tá? Novamente, ponto final aqui, começa com outra frase. Isso revela o não cumprimento do artigo 3 da Constituição brasileira, o famoso, né? Citado em muitas redações, em que é dever do Estado construir uma sociedade livre, justa e solidária que garanta o desenvolvimento nacional. Ok. Nacional, né? Em síntese, o governo federal deveria, juntamente com o Ministério da Saúde, colocou os agentes, ampliar os programas já existentes, como a campanha de valorização da vida e de combate à depressão, para assim tentar amenizar o problema em questão. Não só isso, como também utilizar o SUS para que de forma gradativa a população possa ser avaliada e diagnosticada. Os indivíduos serão avaliados em casa e podem optar por não participar do diagnóstico. Assim, podemos preservar o futuro dos jovens e crianças brasileiras, de modo que o artigo 3 da Constituição não seja ferido. Bom, vamos lá. Vou deixar mais considerações aqui para o final, tá? Vamos do início aqui, que foi a tua melhor parte. Você começou muito, gostei muito da tua introdução. Tá? Você também entrou na linha de já mostrar de cara que você sabe o que é, né? Assim como a Camila na redação dela, então você já deu a tua definição de depressão. Citou até um fato que eu falei que eu não sabia, provavelmente boa parte dos corretores também não, que não estava no texto de apoio. Então você já ganhou pontos aqui. O que mais? Nos últimos anos essa doença tem crescido, você fala do crescimento dela, ok, né? E você já cita também o bullying, que é um argumento importante, né? E a pressão social. E aí vamos ver se depois você vai explicar isso daqui, tá? A questão do bullying, se você vai voltar. É importante o que você cita aqui, você voltar a explicar depois no desenvolvimento. Aí no desenvolvimento você começa com o dado da USP, que 29% das escolas privadas já sofreram com questões de bullying, 13% com violência. Isso mostra o despreparo. Aí você fala, que elas são despreparadas para lidar com o assunto. Aí você fala que a incapacidade, que essa incapacidade não é só lá, acontece no Brasil inteiro. Ok? Então você já entrou na questão da argumentação, você já explicou, você já falou sobre o bullying, né? E de certa maneira também sobre a pressão social. Aí você entrou com outro argumento aqui. Em primeira instância, no coletivo, é inegável que a má gestão governamental, ótimo, já entrou criticando o governo, né? Esteja entre você poderia até assim ampliar um pouquinho mais a histórica má gestão governamental, para mostrar que é um problema que já vem há vários anos, né? Não só de agora. Esteja entre as causas centrais do problema. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior supremacia e depressão. Essa palavra supremacia eu colocaria outra, maior predominância, talvez, né? E o segundo, todo o continente americano, só perto dos Estados Unidos. Aí você cita o artigo 3 da Constituição, como eu falei, que é muito citado pelas pessoas, né? Que o Estado precisa, né? Construir uma livre, justa e solidária. Aí vamos lá. Aí você volta na argumentação aqui. A gente entra na intervenção. Aqui que eu achei que ficou assim, você começou bem e depois ficou confuso. Bom, primeira ideia tua. O governo federal deveria, juntamente com o Ministério da Saúde, então, gostei muito dos agentes, tá? Quem? O governo federal e dentro dele o Ministério da Saúde, tá? Você já especificou. Isso é muito legal, você ganha pontos aqui. Então, o que você sugeriu? Ampliar os programas já existentes. Então, ótimo, que vai de encontro, Iago, aquilo que eu já falei,
numa intervenção, você não precisa ter uma ideia mirabolante, você pode sugerir, manter coisas que já são boas ou ampliar, que foi o que você fez aqui, né? Como uma campanha de valorização da vida, né? E de combate à depressão. Aí essa campanha é o CVV, né? Aquele é o número lá que você liga, né? Que me parece que o CVV ele é uma ONG que administra, né? E tem verbas públicas no meio. Vira e mexe, eles estão fazendo as campanhas, mas é importante você citar o CVV nisso daqui, né? Nesse viés aqui. Gostei muito, tá? Essa ideia tua foi excelente, colocou todos os agentes, você falou como também, dá para tentar amenizar o problema. Aí você vai na segunda argumentação tua, na segunda ideia. Utilizar o SUS para que de forma gradativa a população possa ser avaliada. Eu achei que está confuso isso aqui. Ser avaliada como? De maneira obrigatória? Oferecer esse atendimento? Divulgar esse atendimento psicológico? Que na verdade já existe, mas é muito pouco, né? Eu achei que está confuso aqui. Avaliar e diagnosticada. Os indivíduos serão avaliados em casa. Será que o SUS tem condição de ir na casa das pessoas? Lembra, então aquela questão de viabilidade. Tem coisas que são bonitas na teoria, mas que são impraticáveis. No Brasil, por exemplo, eu acho difícil isso acontecer. Tá? Pode até ser um programa, sei lá, piloto para fazer, mas o SUS do Brasil todo fazer isso, não sei se teria condição de eles irem na casa das pessoas para fazer isso, né? E as pessoas poderiam optar por não participar do diagnóstico, né? Isso que eu achei que também fica confuso, Iago. Depois eu quero que você me explique o que você quis dizer com isso, porque depois você conclui o seguinte, eu achei que você iria explicar, depois você colocou assim poderíamos preservar o futuro dos jovens e crianças brasileiros, de modo que o artigo 3 da Constituição seja ferido. O fechamento seu está ok, mas eu como corretor, não entendi essa segunda argumentação tua aqui. Tá? Então, assim, se eu entendi, boa parte dos corretores também não ia entender. E por quê? Porque você pode ter até tido uma ideia boa, mas fica confuso aqui. Antes de eu dar nota, eu queria que você me explicasse isso daqui, essa parte aqui em especial. O que você quis dizer com essa ideia? Em especial com essa parte da pessoa optar em não participar do diagnóstico. Você pode, se quiser falar ou escrever. Quer falar? Não? Entendi. Não, assim, você já estão. O que eu estou gostando, vocês já estão fazendo o padrão, que são duas ideias, é isso mesmo, tá? Tenham sempre isso em mente, coloquem duas ideias ou uma muito bem explicada, né? Eu achei. Então tá na mesma linha que eu pensei. Você se perdeu realmente um pouco aqui. Então vamos lá, vamos relacionar a nota de maneira geral, tá? O que eu percebi aqui? Você começou muito bem, o teu vocabulário, como eu falei, é muito bom também. Então, no C1 aqui você vai ter um 160, fácil. Essa sua redação sua pela primeira vez, eu vi uma coisinha que eu não tinha percebido nas anteriores, Iago. A questão de ter alguma confusão em relação a início, a gente fala período, mas é frase, né? De saber terminar a frase. Você colocou algumas vírgulas, aliás, umas 3 aqui pelo menos, onde ficaria melhor o ponto e depois começar uma outra frase. Tá? Acho que eu até citei aqui, depois eu vou mandar de maneira mais exemplificada para você, mas aqui eu citei uma confusãozinha sua aqui, tá? Eu te daria, e essa parte também entra, tá? Quando você, por exemplo, deveria começar com o ponto ou no lugar da vírgula, você perde ponto no C1 também. A melhor maneira de você fazer isso, se vocês puderem, tiverem tempo, depois de vocês escreverem a redação de vocês, leiam a redação em voz alta. Com a pontuação que vocês colocaram, tá? Então, vocês vão perceber que é um exercício muito legal isso. Você vai ler a tua redação e você vai perceber na hora, puxa, tá rápido demais, tá devagar demais, aqui tinha que ser ponto, não era vírgula, tá? Tentem fazer isso em casa, sozinhos, claro, com vocês. Vocês vão começar a perceber isso. É assim que a gente aprende a saber quando devemos colocar o ponto, quando devemos colocar a vírgula. Então, eu te daria 40 pontos aqui por causa disso, tá? O vocabulário teu é muito bom. 160 no C1. No C2, você também não saiu do assunto em momento nenhum, tá? Eu não contei as linhas aqui, eu não sei quantas tem, mas deve estar próximas do 22, 23, mais ou menos por aí. Então, também uns 160 no C2, tranquilo. No C3 e no C4, você argumentou bem, tá? Eu gostei já que você já começou, você no início fez o tradicional, você falou, já colocou teu ponto de argumentação e você já começou falando justamente do bullying, né? Então, você cumpriu esses pré-requisitos, talvez a argumentação poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Aqui, mas, olha, analisando de uma maneira mais, assim, até eu sou otimista, eu te daria um 160
no C3, no 140 no C4, pela falta, talvez, de ter trazido citações também de autor, se bem que você falou da Constituição, né? Mas é mais ou menos isso. Ou até invertendo, tá? Eu preciso ver com mais calma, mas é isso. 160 e 140. E no C5, a primeira ideia foi muito boa, mas você se perdeu na segunda, tá? Mas também um 140, foi uma redação até boa, tá? Então, deixa eu ver aqui, você perdeu 40 pontos, 60 pontos no último, mais 60 no C4, 120, mais 40, 160, 200, é uma redação também entre 760, 720 e 760, tá? Mais ou menos. Mas você já escreveu melhor. Mas tá boa, a argumentação toda tá boa e são melhorar em coisas bobagens, né? Na argumentação em especial, tá? Deixar claro, já estou percebendo também que isso tem muitos de vocês estão tendo essa questão de ter ideias boas, mas não saber explicar. Numa redação, a gente precisa explicar muito bem o que a gente quer dizer. Precisa estar claro para quem lê isso daí. Mas é uma redação boa, sim, tá, Iago? Mas você também pode fazer melhor. Deixa eu ver aqui. Do pessoal que está aqui, a Raquel, Júlia, a Camila eu já falei, a Isis e a Ana. Algum de vocês mandou redação e quer que eu leia ou não? Acho que não mandaram, né? Pois é, Camila. Você falou uma questão. Eu, particularmente, não gosto de tema fácil, por isso. Quando o tema é fácil, a gente fica pensando, todo mundo vai sair bem, um tema muito. E aí cria naturalmente na gente um patamar mais alto da gente querer argumentar melhor. É uma pressão até interna quando o tema é muito. Eu gosto de temas difíceis por causa disso. O tema difícil, ainda mais quando você é um tema que você domina, você já vai lá em cima, né? A tua confiança vai lá em cima, você escreve até melhor, né? Se puder mandar depois, Raquel, tá? Durante a semana, eu corrijo também na que vem. Não tem problema. Eu sei que também vocês estavam em semana de recuperação, já está entrando na semana de provas mensais. Por isso que eu falei, hoje eu nem entrei com teoria, hoje eu quis dar só a questão de correção mesmo, para mostrar para vocês como que vocês estão indo, tá? Fiquem tranquilos com isso, eu não vou pressionar vocês disso, não. Mais para frente, a gente vai... Eu quero aumentar um pouquinho o tempo de aula, tá? Aí sim eu vou... Mas provavelmente isso em outubro, tá? Vai passar vocês vão ter uma semana de descanso, que eu já falei para vocês em setembro, né? Que vai ser a semana das Olimpíadas. E aí, em outubro, depois que terminarem as provas, o bimestre de vocês, o terceiro, aí eu vou começar com as aulas de 2 horas, tá? A de racismo eu não coloquei? Iago, peraí, deixa eu ver lá. Oi, tá? Se eu mandar agora, Júlio? Não, eu não ia terminar, não, tá? Pode terminar e me enviar, não tem problema nenhum. Tá? Para os outros que tiverem problemas de horário, quiserem sair, fique à vontade, tá? Você pode mandar lá pela plataforma, Júlia? Se quiser mandar por aqui também, eu abro, ótimo. Abre, eu já corrijo agora. Obrigado, Camille, tá? Ok. Tchau, até a próxima aula. Para os demais que quiserem aguardar, fica a cargo de vocês. Você vai mandar por aqui, Júlio, ou pela plataforma? Só para eu saber. Ok. Me avisa a hora que você mandar que eu já olho lá, tá? Eu atualizo. Deixa eu até já ir voltando. Tá pra lá. Enquanto ela manda, deixa eu mostrar para vocês o que eu já coloquei lá. Tem um tema de redação para a próxima semana, se vocês puderem, tá? Deixa eu... Já está aqui, ó. Eu coloquei só o tema e o texto de apoio. É um outro tema fácil, tranquilo, só para... E ligado, intrinsecamente ligado a esse de vocês aqui. Tá? Aqui, ó. O bullying, né? Formas de combater o bullying no Brasil. O do bullying já caiu uma vez, já, mas pode voltar. Falei, meio ambiente já foi citado 3 vezes. Tem alguns temas que dificilmente voltam. A questão o problema da imigração, por exemplo, aqui no Brasil, já foi citado uma vez. Duvido que vai voltar tão cedo aqui, mas essa questão do bullying, ela pode, tá? Até porque é um tema que ela ganhou muita relevância desde quando foi pedido até hoje. Então, o tema é o tema tradicional de Enem, formas de combater o bullying no Brasil, né? Nem precisaria colocar, porque é importante ressaltar isso sempre, tá? Redação de Enem é só sobre a realidade brasileira. Vocês podem citar a realidade de fora, América Latina, Europa, o resto do mundo, como contexto, mas vocês têm que analisar sobre a ótica brasileira. Isso está na regra do Enem, sempre.
Mas mesmo assim, então, se não tivesse no Brasil, deduzam que é no Brasil que ele queira também. E aí o texto motivador que eu coloquei do Bullying também tem dados. Eu fiz um apanhado de 3 matérias, né, de jornais. Uma do Canal Futura, uma da Fundação Bradesco, da Telefônica e uma do G1. Né, eu coloquei tudo isso junto, né. E aí é um texto motivador clássico de Enem também, tá? Depois eu queria que vocês lessem e quem tiver tempo, que vocês puderem me mandar fazer esse tema aqui, que é um outro tema clássico, né? Aí na próxima aula eu vou corrigir também, só que na próxima aula eu já vou entrar com um pouquinho mais de teoria com vocês também. Eu vou retornar. Vamos fazer primeiro o tradicional, a leitura inteira, integral dela. Depressão é uma doença psicológica que pode ser causada por eventos vitais. Bioquímica cerebral e genética, ok? Também já entrou para a definição. Engraçado que as 3 relações começam na mesma linha, interessante isso. Existem fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão? Sim. Você gosta de fazer essa maneira de pergunta e resposta, né? Eu também acho bem interessante essa maneira de começar. Doenças cardiovasculares, endocrinológicas, mudança busca de condições financeiras e desemprego, entre outros fatores. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em 4º lugar entre as principais causas de ônus. Porque era a palavra até que eu citei lá, né, no texto de apoio, que eu achei até que estava mal colocada, né? E ocupa. Esse aí tá meio. Bom, depois vamos ler primeiro, depois eu volto. E ocupa o 1º lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. De acordo com estudos recentes pelo Psychological Science, mostra que a depressão pode sim alterar o modo como percebemos as coisas, fazendo com que o mundo fique mais cinza. Como podemos prever a depressão para que coisas assim não aconteçam? Mantendo um estilo de vida saudável, praticar atividade física regularmente, evitar o consumo de álcool, entre outros exemplos. A mesma sociedade que me deprime vai me vender um remédio para me alegrar. André Dahmer. O que ele quis dizer com isso? Que a sociedade machuca e põe para baixo é a mesma sociedade que irá vender um remédio para ele não sentir desse jeito. Interessante a argumentação e gostei da contextualização sua. Para amenizar os casos de depressão, que estão em 15,5% no Brasil, o Estado poderia fazer, já entrou na intervenção, né? Fazer propagandas nas redes sociais, no YouTube, na rádio, na televisão, explicando o que é depressão, quais são as causas, fatores, entre outros problemas que podem causar essa doença. Dessa maneira, as pessoas se conscientizariam e ajudariam as pessoas que têm depressão. Tem acento, é plural. O Estado poderia também fazer palestras nas escolas conscientizando as crianças e adolescentes sobre a depressão e com isso elas poderiam ajudar as pessoas que têm essa doença psicológica. Okay. Vamos lá agora analisar. A introdução tua foi no mesmo modelo deles lá, você começou explicando o que é a doença, né? Você já cita a questão da bioquímica cerebral também, isso eu também estava no texto de apoio, né? Aí você fala dos fatores. Você faz a pergunta. Existem fatores que podem contribuir? Sim. Aí você fala doenças cardiovasculares, endocrinológicas, tal. Aqui, talvez, Júlia, você poderia já ter entrado com a tua argumentação principal, a tua ideia principal, né? Que você você misturou um pouquinho aqui o desenvolvimento, mas também tá. Vamos ver o final, vamos ver o restante, na verdade, agora. Aí você cita um dado da OMS, que a depressão está em 4º lugar entre as principais causas de ônus. Esse aqui está mal colocado, tá? É vírgula aqui. Aqui não comecem frases com E dessa maneira, jamais, tá? Não é legal. Aí, com R. E ocupa o 1º lugar quando considera o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. O primeiro, se você puder, escrever por extenso, tá? Fica melhor. E cadê a tua argumentação? Aí você cita uma outra estatística aqui. A depressão pode sim alterar o modo como percebemos as coisas, fazendo com que o mundo fique mais cinza. Aí agora vai ser na tua argumentação. Como podemos prever a depressão para que isso não aconteça? Mantendo um estilo de vida saudável, praticando atividade física regularmente. Tem um errinho que se colocou regularmente, né? O E está no lugar errado aqui. Evitar o consumo de álcool, entre outros exemplos. Tá. Aí você cita a frase do Dahmer, né? Que essa parte, para mim, é a melhor parte da redação, tá? Essa contextualização aqui. A mesma sociedade que me deprime vai me vender um remédio para me alegrar. Aí você explica que a sociedade o machuca, põe para baixo a mesma que vai tentar te vender o remédio para me sentir desse jeito. Eu achei, Júlia, que faltou mais argumentação tua aqui de maneira geral, porque depois você já entrou na intervenção. Você podia, por exemplo, essa argumentação que você teve aqui você se preocupou muito, e eu já percebo que é uma preocupação que você tem nas redações, em citar os textos de apoio, tá? Vocês não precisam ter essa preocupação na redação toda. Peguem uma ou outra coisinha só lá e citem, né? Porque aqui, por exemplo, estou sentindo falta da tua argumentação, da tua ideia. Embora você tenha começado muito bem falando da questão da bioquímica, faltou, por exemplo, desenvolver esse raciocínio depois, falando que
que há casos que precisam de tratamento clínico, há casos que só com o psicólogo resolve, outros casos precisa de medicação, que precisa haver essa diferenciação entre falar um pouquinho mais do preconceito também do que o pessoal colocou. Então tem tanta coisa que poderia ser argumentada aqui, você colocou muito pouco aqui. Tá? Aí essa parte ficou legal, vamos ver a tua intervenção. Você citou novamente uma estatística. Propaganda nas redes sociais, gostei, no YouTube também, você citou na rádio e televisão, explicando o que é depressão, quais são as causas, tal, tipo difundindo, né, a doença, ok. O Estado, você colocou os agentes, colocou como também, tá tudo aqui. Explicou também, é viável, de maneira que as pessoas se conscientizariam, ajudariam as pessoas que têm depressão, aqui esse tem um acento, como eu falei para você, tá ok. E a outra ideia sua? Fazer palestras nas escolas, conscientizando as crianças e adolescentes sobre a depressão. Com isso, elas poderiam ajudar as pessoas que têm essa doença psicológica. Sabe que não está ruim, tá? Mas sabe o que ficaria melhor? Coloca a palavra parceria. O Estado poderia fazer parcerias com as escolas da rede pública e privada para palestras, né? Ou ajudar, né? Tenta trazer também, por exemplo, as escolas porque aqui você está jogando tudo em cima do Estado. O Estado fazer tudo, tá? As escolas também também são agentes, como você colocou, elas também têm principalmente pela questão do bullying, da depressão, hoje, na idade de vocês, na adolescência, ela está muito ligada à questão de um ambiente escolar também, né? Ligada ao bullying também. Então, vamos lá. De C1, cometeu um erro ou outro, teve uma coisinha de frase aqui, de 140 a 160, tá? Fácil. Vou colocar, você até, vou na otimista, 160, mas ficaria entre 140 e 160. No C2, você não saiu do assunto, mas você poderia ter falado, você tomou muita estatística, né, sem amplificar a argumentação. Isso não vai entrar só no C3 e no C4, também influencia no C2. Então, o C2, mas mesmo assim, você vai sendo parcimonioso, você tiraria um 160 aqui. No C3 e no C4, que é aquela situação mesma que eu falei da Camila. Aqui você perdeu pontos porque eu achei que a tua argumentação está fraca. Você argumenta melhor que isso, você poderia ter argumentado mais. Tá? Embora a estrutura esteja até razoável. Então eu daria 120 aqui em cada uma delas. Tá? E o C5 seu está interessante, está o básico. Tá? A segunda ideia poderia estar um pouco melhor desenvolvida, mas como eu falei para vocês, se você faz o básico que pede, mesmo às vezes não estando uma ideia excepcional, você consegue uma nota boa. Então esse C5 como tem os elementos, você consegue o 160. Faltou um fechamento aqui também. Então, ó, aqui é uma redação quase 800, né? Mesmo assim. 240. Somem aí para mim, vocês que são melhores que eu aqui. Quanto deu 720. Então, tá no padrão legal, tá interessante. Vocês todos estão nesse mesmo, tá? Nesse mesmo padrão, nesse mesmo patamar. Deixa eu só voltar lá. Eu acho que você fez correndo. Olha, se uma redação que você fez correndo, você estava no padrão 700, imagina né, pensando, essa questão de fazer correndo, eu até gosto, né? A anterior também falou que fez correndo, né? O Iago também falou que fez correndo, porque o Enem vai ser isso. O Enem você não vai ter muito tempo para ficar pensando. Quer dizer, e pena que não está em aula presencial ainda, porque eu quero trabalhar com vocês essa questão do tempo. Por isso que eu vou fazer algumas aulas depois, a partir de outubro, de 2 horas, porque vocês vão ter 1 hora para fazer a redação. Eu vou ficar aqui esperando. Não vou deixar passar disso, tá? Talvez um pouquinho, uns 10 minutos só, para forçar vocês a fazer dentro do tempo, para ter um pouquinho dessa pressão também. Então, a aula de hoje era isso. Muito obrigado a todos vocês por hoje. Hoje foi só a interpretação. Na próxima aula a gente volta já com um pouco mais de teoria e também mais eu corrigindo pelo menos 1 ou 2 redações de vocês. Obrigado então, gente, tá? Até a próxima. Daqui a pouco eu mando para vocês as redações que estão aqui, tá? Vocês podem consultar daqui 1 hora, 2, a plataforma que já vai ter lá. Obrigado então, gente. Até a próxima aula. Abraço para todos vocês. Até a quarta que vem. Me mandem as redações.